O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, analisa respostas da defesa de Jair Bolsonaro sobre o que o ministro julgou terem sido violações de medidas cautelares. Ele intimou os advogados a se explicarem. Moraes citou aos advogados o risco de prisão iminente do ex-presidente. Luciana Amaral, ao vivo de Brasília, com as últimas informações. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes que ele esclareça exatamente o alcance da decisão que proibiu o ex-presidente de usar as redes sociais, tanto dele quanto também de terceiros. Bolsonaro quer entender exatamente até onde ele pode ir. Os advogados também alegaram que Bolsonaro jamais considerou que ele não poderia dar entrevistas e que a divulgação de declarações dele à imprensa não tem como exatamente controlá-las, que ele não tem esse controle do que é divulgado nas redes sociais depois. Falaram ainda que Bolsonaro não vai se manifestar publicamente até que então haja um retorno por parte do Supremo Tribunal Federal sobre o que ele pode ou não fazer. Tanto que Bolsonaro hoje, ele realmente optou pela cautela, ele não fez manifestações públicas, ele passou a maior parte do dia na sede do PL, Partido Liberal, a portas fechadas com os aliados. Foi então uma estratégia diante de toda essa situação, com uma possibilidade de prisão. Ele nem chegou a ir a uma coletiva da oposição na Câmara dos Deputados, como ele pretendia anteriormente. Agora, Moraes deve encaminhar esse depoimento ali da defesa, esse pedido também de explicação para a Procuradoria-Geral da República e então só depois tomar uma eventual decisão no caso. Lembrando que Moraes tinha dado 24 horas para a defesa de Bolsonaro se explicar diante do que poderiam ser então ali o descumprimento de medidas cautelares. Ontem Bolsonaro foi para a Câmara dos Deputados, uma passagem bem tumultuada, muita confusão mesmo. Então, Moraes pediu que ele se explicasse. Bolsonaro, que chegou inclusive a mostrar a tornozeleira eletrônica, a falar também com a imprensa. Vale destacar, a primeira turma do Supremo já decidiu pela manutenção das medidas cautelares contra Jair Bolsonaro, mas a situação expôs então um racha que vem acontecendo na primeira turma e que não é de hoje. A gente vai ver então toda essa situação e também outros paradigmas ali, o que vem acontecendo nessa matéria especial que preparamos. Vamos conferir. Com o placar de 4-1, a primeira turma do STF manteve a decisão para que Jair Bolsonaro use tornozeleira eletrônica e cumpra outras medidas cautelares. O voto contrário foi de Luiz Fux, também o único da turma com o visto americano mantido. Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia acompanharam o relator, Alexandre de Moraes. Fux considera não haver provas concretas como indícios de risco de fuga para a aplicação das medidas contra Bolsonaro. No parecer, ele chega a afirmar que a amplitude delas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir e de expressão e de comunicação. As defesas dos investigados passaram a ver em Fux a possibilidade de pelo menos um voto pela absolvição, o que poderia abrir margem para novos tipos de recurso. Isso porque Fux tem se firmado como um contraponto a decisões recentes de Moraes dentro da primeira turma. O ministro fez ressalvas ao recebimento da denúncia contra Bolsonaro em março, mesmo votando a favor. Fux ainda discordou da competência do Supremo para julgar todos os casos do 8 de janeiro e indicou considerar algumas penas exageradas. As decisões de Moraes e do STF também criaram divergências no Congresso entre representantes da centro-direita. De um lado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e do outro, o PL de Bolsonaro. Mesmo com um recesso extraoficial, congressistas apoiadores do ex-presidente tentaram garantir o funcionamento de comissões e votar moções de apoio a Bolsonaro. O movimento foi barrado por Mota, que proibiu sessões até 1º de agosto.
À CNN, Mota disse que a Câmara é a casa do povo e que convocar uma comissão durante o recesso restringe a participação de seus integrantes. A ordem também atrapalha a vontade do PL de articular a votação da anistia e outros projetos contra o Supremo. A única decisão que nós deveríamos nos submeter no dia de hoje era pelo presidente em exercício.